Estou de volta e eu quero agradecer muito a audiência que a gente vem recebendo através da Rede Família de televisão. E eu convido você a acessar as minhas mídias sociais, nossa fanpage, nosso Facebook, nosso Instagram, programa Ângela e Você, Ângela Dami, e deixe sempre a sua mensagem, o seu recadinho, a sua sugestão. Aquele talento que você conhece, você gostaria de ver aqui na tela da Rede Família? Pois é, conte pra gente e a gente vai buscar esse talento para mostrar para vocês. E agora, o assunto é muito importante. O jogo da baleia azul. Esse assunto está sendo de grande repercussão no mundo inteiro e por isso fomos atrás de especialistas que vêm mostrar e informar como prevenir, como proteger as nossas crianças deste jogo. Roda pra gente a matéria. O jogo da baleia azul tem causado uma certa histeria nos pais de jovens e adolescentes. O jogo em si consiste numa série de 50 desafios, cujo objetivo final do jogador é acabar com a própria vida. Embora não tenha uma origem comprovada, as evidências apontam que o jogo teria surgido nas redes sociais da Rússia e proliferado para o restante do mundo. Esse tema traz à tona a necessidade de discutir assuntos como suicídio, depressão e a presença de crianças e jovens nas redes sociais. Olha, esse jogo veio para provocar um distúrbio na sociedade muito grande, né? Está prejudicando muito a criança e adolescente, está vindo de encontro com a criação dos pais. É um jogo que ele tem alcançado as mídias, né, principalmente as mídias sociais, e tem despertado principalmente a questão do suicídio entre adolescentes. Olha, esse jogo ele é importante no sentido de trazer à tona uma discussão que a nossa sociedade tem que fazer há muito tempo, né? Que é a questão do suicídio, principalmente na faixa etária que é a adolescência. Que a gente já sabe o quanto a adolescência é uma fase crítica, né, complicada, seja por parte do desenvolvimento, questões hormonais, as exigências da nossa sociedade. E esse jogo, né, que tem como público-alvo, assim, né, de forma majoritária a adolescência, traz à tona uma discussão importante, né? E é isso que a gente precisa debater. Talvez antes da gente, né, falar do jogo propriamente, porque o jogo é mais um dentre vários que às vezes a gente vai se deparar. É importante a gente pensar no contexto dos nossos jovens de hoje, né? No contexto dos nossos adolescentes de hoje. Se a gente entender o jovem hoje, né, o adolescente, o que se espera de um adolescente estar executando hoje, né, nas suas atividades de vida prática, nas suas atividades de vida diária? Por exemplo, espera-se que o adolescente esteja indo para a escola, né? Espera-se que ele esteja tendo grupos, né? Grupos de amigos, interagindo socialmente em vários contextos. Mas o que a gente vê muito hoje, existe um isolamento social, né, de alguns adolescentes. Se vê o comportamento está estranho, até o bullying hoje, né? A gente tem que ficar preocupado com as atitudes dos filhos. Eu acho que denúncia é o principal caminho na proteção da criança e adolescente hoje. A questão do jogo baleia azul. Então, esse jovem, ele pode ter muitos amigos, de repente, numa rede social, seja num contexto de Facebook, grupos de WhatsApp, mas, de repente, ele se perdeu um pouco as relações, né? Então, ele não elabora aquela relação, ele não elabora aquele vínculo. Então, isso que a gente tem que pensar hoje, né? Nesse isolamento que muitos dos nossos adolescentes se deparam hoje. Embora no Brasil não sejam divulgados os dados com exatidão, acredita-se que a cada dia aumente o número de vítimas desse jogo. Ele traz, na verdade,
ele tá evidenciando um problema de saúde pública, né? Que a adolescência, a infância, por muito tempo negligenciada no sentido de pensar na depressão, pensar nos transtornos de personalidade, pensar no suicídio como uma questão de saúde pública, ele traz como prejudicial, na verdade, ou o suicídio em si, ou a automutilação, que é um movimento que vem ocorrendo de forma muito majoritária dentro das escolas, né, que é onde as crianças, os adolescentes se cortam, seja os braços, seja a parte interna das coxas, né, como uma tentativa de aliviar as dores emocionais, por exemplo. O principal, né, que está na mídia e tem se falado bastante é a questão do jovem, né, tá cumprindo os desafios, e são desafios aí que acabam levando, né, no último desafio, ao suicídio, né, dele tirar a própria vida. Se a gente pensar num adolescente que já está em formação de identidade, que já está, inclusive, assim, né, com alguma propensão a desenvolver algum quadro de algum transtorno mental, não necessariamente vão pegar os transtornos de espectro já caracterizando, por exemplo, como uma depressão, mas de repente, antes de desencadear uma depressão, vem alguns pensamentos, seja pensamentos negativos, seja o isolamento, né, o isolamento social, sintomas de tristeza. Mas no decorrer desses desafios, né, você vai falando sobre ações, seja de mutilação, seja de cometer envenenamento, né, então são ações de violência. Então eu acredito que o que ele mais provoca são esses comportamentos, essas alterações de comportamentos que vão instigando, seja a violência a si próprio ou a violência ao outro. Mas afinal de contas, será que existem jovens com certa tendência ao suicídio? A ausência dos pais que cada dia mais e mais estão atarefados com deveres cotidianos desencadeia a falta de atenção necessária na criação dos filhos? Existe sim alguns indícios, por exemplo, um adolescente que está passando que está com um quadro de depressão, né? Então ele tem alguns sintomas que pode, por exemplo, para os pais identificar. Então seja aquele adolescente ainda que não foi diagnosticado com quadro de depressão. Então alguns comportamentos como o isolamento social é um ponto forte, né? Tristeza persistente, aquele adolescente que choro, né? O choro excessivo, aquele adolescente que fica muito fechado, aquele espectro muito embotado, né? O embotamento afetivo. Então, é um ponto que a gente pode identificar, né, como uma situação de vulnerabilidade e risco. Se a gente pensar quem acessa, a mídia social está aí, todo mundo pode acessar, né? Mas de experiência de trabalho nas áreas de saúde mental, a gente sabe que o perfil, né, são multicausais. Então, são pessoas que podem sim ter um transtorno, né, depressivo, ter um transtorno de conduta, né, ter um transtorno de personalidade. Então, esses transtornos que podem estar por trás, né, dessas pessoas que vão buscar o jogo, que são o que tem alarmado aí, né, a sociedade, aos pais, às famílias a estarem procurando ajuda, né? Então, será que quem cometeu um suicídio, ele tinha um transtorno depressivo por trás, né? Ou tinha aí, até as famílias falam do termo de chamar atenção, né? Porque alguns jovens têm tentado chamar a atenção de famílias, que pode vir, seja de um transtorno de conduta, de personalidade. Então, assim, o que realmente está por trás da busca do jogo, né? É isso que a gente tem que começar a entender para a gente pensar no que a saúde vai chamar do tratamento, né? Aquilo que a gente vai estar cuidando. Olha, é difícil a gente definir, né? Porque assim, as vítimas, na verdade, elas são definidas de forma plural, né? Mas o que é importante a gente salientar é que normalmente essas vítimas desses jogos, da automutilação ou do suicídio, são crianças e adolescentes que estão passando por um sofrimento psíquico, né? Que tem uma fragilidade afetiva muito importante para chegar no ponto de se automutilar, por exemplo, ou de cometer o suicídio, né? Então dá para pensar por aí.
Segundo o Comitê Gestor da Internet no Brasil, uma pesquisa divulgada em outubro passado indica que 80% da população brasileira entre 9 e 17 anos navega pela rede. Desses, 31% acessam a internet somente pelo celular. Sendo assim, os nossos jovens ficam cada vez mais vulneráveis aos jogos Baleia Azul e outros jogos que atentam contra a sociedade e a vida. Eu infelizmente passei pela mesma situação. Eu presenciei essa situação de um adolescente jovem, 13 anos apenas, que infelizmente foi submetido a essa brincadeira, né? Eles diziam que iam matar os pais do jovem, diziam que caso ele não aderisse às tarefas, os pais seriam penalizados. Então isso me assustou bastante. Eu falando com ele, eu via que ele não queria aderir ao jogo. Ele apenas estava sendo forçado a participar pelo bem da família, né? Então assim, assustador. Então, o conversar, não necessariamente sobre o jogo especificamente, mas o conversar com aquela pessoa, com aquele adolescente, como ele está se sentindo, né? Como que ele se sente, como que está o dia a dia dele, né? Como que está na escola, tá indo bem na escola, aconteceu alguma coisa na escola, aconteceu alguma coisa em um outro contexto, entender um pouquinho o que está se passando por dentro daquele adolescente. Isso é uma forma de trabalhar preventivamente. Prevenção de transtorno mental, a gente não tem como prever, né? Tem algumas ações que se tornam protetivas, né? Mas tem outros fatores que podem causar um transtorno mental. O Baleia Azul se enquadra nos crimes de associação criminosa, ameaça, lesão corporal em relação às automutilações praticadas pelos participantes e homicídio tentado ou consumado. Além disso, os pais podem responder criminalmente pelos atos praticados pelos filhos, mesmo que vítimas de indução por algum tipo de jogo. De acordo com o ECA, os pais têm o dever e a obrigação de acompanhar o filho. Eles são os primeiros responsáveis na criação e educação do filho. Em se tornando vítima, a criança ou adolescente se tornando vítima desse jogo, sim, os pais, em certo ponto, têm a responsabilidade. Por quê? Porque eles devem acompanhar. Criança e adolescente já na rede social nem pode ter o papel, principalmente do Facebook. É só maior de idade. Então já começa um erro. Então esse erro é muito grande. Então o pai já autorizou, deixar meu filho participar do Facebook. Tá errado? Tá, mas acompanha. Vai lá, fuça, pega a senha. Vê tudo que tiver escondido no Face, Zap. É importantíssimo. Meu pai tem a obrigação. O artigo 4º do ECA fala, é dever da família. Cuidar, preservar, educar os filhos. Acredito que não é o primeiro e nem será o último, né? Como surgiu esse jogo, vai surgir outros, se não já estão surgindo ou já se tem outros, mas o foco principal é saber como que aquele adolescente se sente. Então, identificar os fatores de vulnerabilidade naquele adolescente. Que pena, o programa acabou. Mas o que eu quero deixar é este alerta, principalmente a você, pai e mãe, que está aí preocupado com os seus filhos, mas não basta a preocupação, basta que se tome atitude, basta que se cobre das autoridades um posicionamento, mas principalmente que você, pai, você, mãe, esteja presente na vida dos seus filhos, mas não é a presença física, é a presença emocional, é a presença que ouve, é a presença que responde e que esclarece as dúvidas. Então, não basta só esses comentários e tudo o que a mídia vem falando, basta atitudes pontuais que resolvam o problema e que evitem
que outros jogos cheguem e que causem este mal que este da baleia azul, assim como outros passados, provocaram em nossos jovens. Tô indo embora, fiquem com Deus, a semana que vem eu volto. Beijo, tchau.